é brava, que eu achei que o prefeito foi deselegante. Uma emenda deputada do PT inaugurando, não custava nada ter dado a palavra para o vereador. Poderia ter combinado com o vereador. Isso aqui não é palanque para fazer na vida industrial. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores. Daremos início à sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário, vereador Protásio, que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da sessão ordinária. É um cara que já administra aquele espaço lá, já administra a quadra de basquete. É só o Jean Lopes, Protásio. Você viu a queda do Jean? Cadê o Paulo? Não tá aí? Cadê a nossa Tá ali, caneta? Ô Edson, faça Dá nossa caneta aí, cadê o Paulo? Não tá aqui. Obrigado. Deixa eu ver quem tá aqui. Aí quem tiver online, você fala, tá? Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Benedito Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Está online. Online. Vereador Diego Amorim Martins, presente. Vereador Edson Santos, na segunda secretaria. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Francisco Bezerra. Está online. Online. Vereador Iduígues Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira. Está online. Vereador José Francimário Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan. Vereador Mauro Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura, presente. Vereador Péricles Bauab. Não está, mas abriram, mas não está. Vereador Protásio Nogueira na primeira secretaria. Vereador Rinaldo Sakai na presidência. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Marcos Furlan. Presença anotada. Senhor presidente, 18 dos senhores vereadores presentes. 18 dos senhores vereadores estão presentes. Há quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis constantes do expediente. Papéis independentes de deliberação. Instituto de Previdência Municipal, IPREM, encaminho demonstrativo financeiro relativo ao mês de maio de 2020. À disposição dos senhores vereadores. Tesouraria da Câmara, encaminho balancete financeiro relativo ao mês de maio de 2020. À disposição dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Antônio Lino. Anotada a presença. Projeto de Lei número 59/2020 determina a obrigatoriedade do município implementar as vistas virtuais diárias para pacientes. Determina a obrigatoriedade do município implementar as visitas virtuais diárias para pacientes de Covid-19 internados no Hospital Municipal de Brás Cubas e demais unidades hospitalares públicas ou particulares do município, na forma que se especifica e da outras providências. Projeto de autoria do vereador Diego Amorim Martins, MDB. Consulta plenária se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 59/20, de autoria do vereador Diegão. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 59/20, de autoria do vereador Diegão
e remeto para as comissões pertinentes. Projeto de lei número 60/2020 dispõe sobre denominação de próprio público municipal que especifica instalado no Estádio Municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira. Projeto de autoria do vereador Francisco Bezerra, PSB. Consulta plenária se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 60/2020 do vereador Francisco Bezerra. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 60/2020 de autoria do vereador Francisco Bezerra e remeto para as comissões pertinentes. Projeto de lei número 61/2020 dispõe sobre denominação de logradouro público. Projeto de autoria do vereador Mauro Luiz Claudino de Araújo, MDB. Consulta plenária se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 61/2020 de autoria do vereador Mauro Araújo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 61/2020, de autoria do vereador Mauro Araújo, e remeto para as comissões pertinentes. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Jean Lopes, que está online. Vereador Jean Lopes, online. Espera, que também está por aí, não? Não. Proposições publicadas. Indicações de número 257 a 267, de autoria dos senhores vereadores. Da ordem, senhor presidente. Para a questão de ordem, com a palavra o vereador Iduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, eu peço destaque na indicação 258/20, por gentileza. 258/20. Sim, senhor. Coloco em votação o requerimento verbal do vereador Iduígues Ferreira Martins, pedindo destaque na indicação número 258/20. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 258/20, de autoria do vereador Iduígues Ferreira Martins. Gostaria também de colocar em destaque a indicação de número 265. Vereador, vamos colocar em ordem. Eu peço a votação, depois que encerrar a votação da indicação número 258, aí eu coloco em votação a indicação de Vossa Excelência. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 258/20. Nada. Cadê a máscara aí? Vou expulsar você daqui da câmara aqui, ó. Indicação número 258/2020. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito, obedecidas as formalidades regimentais, que digne sua excelência determinar ao setor competente a realização de estudos para aumento da frota de ônibus em todas as linhas da cidade. A medida ora solicitada é devido à reabertura do comércio ocorrida na semana passada, onde a população decidiu sair de casas para acesso ao centro da cidade, necessitando do transporte público, e na ocasião o número de ônibus disponibilizados nas linhas se encontravam lotados, indo contra as medidas de distanciamento, segurança do combate à Covid-19, aumentando o risco de contaminação pelo vírus. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 22 de junho de 2020, e Iduígues Ferreira Martins, vereador PT. Ninguém tem nada. Coloco em discussão a indicação número 258/20, de autoria do vereador Iduígues Ferreira Martins. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Iduígues Ferreira Martins. Boa tarde, senhor presidente. Senhores vereadores, colegas que se encontram online. Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores, hoje teve uma audiência com o secretário de Transporte, o José Luiz Freire. Mas eu quero aqui, senhor presidente, de maneira formal, a partir desta indicação,
uma indicação que, a partir do momento que for votada e aprovada pelos vereadores dessa casa, será um documento oficial que irá até a Prefeitura e também um documento público, solicitar ao Poder Executivo que aumente a frota de ônibus em nossa cidade. Porque nós sabemos que o transporte público é um espaço de contágio, é um espaço que, infelizmente, contamina a nossa população, porque não consegue respeitar o distanciamento. Mesmo as pessoas sentadas, elas estão uma ao lado das outras, não alternam os bancos, e o pior que isso, além das sentadas, tem as pessoas de pé, e o distanciamento também não é respeitado. Portanto, esse espaço que eu chamo, um espaço de contaminação, é necessário ampliar o número de ônibus circulando em nossa cidade, sobretudo nos horários de pico. Porque, mesmo alternando os horários do comércio, existe uma concentração no período da manhã e uma concentração no período da tarde. Por isso, a nossa indicação é no sentido de que as empresas de ônibus, que tanto lucro têm, explorando o transporte coletivo de nossa cidade, aumente a frota de ônibus para garantir a saúde de nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Em discussão, senhor presidente, posso? Para falar em discussão, com a palavra, o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui parabenizar o vereador Eduígues Ferreira Martins pela indicação, senhor presidente. Nós já temos falado já há algumas semanas, desde o início desta pandemia, e nas últimas semanas, com a retomada de algumas atividades econômicas, da superlotação que está acontecendo em algumas linhas de ônibus aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Não passa uma semana que eu não receba, no mínimo, uma dezena de reclamações das pessoas que têm que utilizar o serviço público na cidade de Mogi das Cruzes. Infelizmente, já denunciei aqui nesse plenário a questão do descaso lá no Jardim Margarida, principalmente ali nos horários pela manhã e final de tarde, Piatã, Margarida, aquela região. Essa semana, os ônibus vindo de Jundiapeba, senhor presidente, hiperlotados. Senhor presidente, não adianta a gente falar em isolamento social, ficar discutindo aqui, criar a comissão tão bem presidida pelo vereador Marcos Furlan, se chega, os poucos trabalhadores que ainda têm emprego, estão tendo que frequentar ônibus superlotados. Não existe motivo hoje, eu acho que os índices, eu não sei se a nossa secretaria está usando tecnologia ou não está usando a tecnologia, porque eu sei que a cidade de São Paulo, várias cidades, vereador Eduígues, estão usando o aplicativo para ver a quantidade de pessoas. E me parece que aqui em Mogi ninguém usa isso, porque não é possível que não esteja vendo os ônibus superlotados. Vou votar mais favorável, claro, à indicação do vereador Eduígues, mas gostaria de ressaltar, senhor presidente, que isso precisa de uma ação emergencial por parte do poder público. Não pode continuar desse jeito, não existe motivo, senhor presidente, para que a gente não use a tecnologia para, se é em horários diferentes, então, nos horários onde a população está fazendo uso do transporte, já dá para saber isso, já dá para acompanhar isso, se reforce a frota de ônibus. Se tem horários que não está tendo, se retire. Isso é inteligência, diminui o custo fazer isso. Então, senhor presidente, voto favorável e também faço um apelo para que a indicação seja cumprida o mais rápido possível. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Caio Cunha. Presidente, é óbvio que a intenção e a indicação do vereador Eduígues ela é muito propositiva
e ela vem em um momento, como acabou de ser dito aqui, eu acho que não tem nenhum vereador aqui que já não recebeu uma reclamação exatamente sobre a questão do transporte público. Não é? Agora, vale lembrar, o transporte público, se você entrar no ônibus, tem uma placa grande perto do motorista que fala a capacidade máxima de cada equipamento, de cada o ônibus ali. E alguns mais, outros menos, mas a capacidade, em uma média, é em torno de 46 passageiros. Ora, se já existe uma capacidade máxima que nunca é cumprida, mas se, além de aumentar a frota, também foi estipulado, também tiver uma fiscalização por parte da prefeitura, para que se respeite o número de passageiros por equipamento, por ônibus, isso é fundamental. E aí, obviamente, utilizar a inteligência, aumentar os equipamentos, os carros em horário de pico. É um absurdo, porque assim, está abrindo o comércio gradativamente. Porém, para trabalhar, o pessoal precisa usar ônibus. E os horários de abertura e fechamento do comércio, ou então da maioria das empresas, são muito próximos. Ou seja, o transporte coletivo fica lotado. Não adianta a gente ter protocolo no comércio, não adianta a gente se revirar para criar protocolo para diversas atividades, se o meio de locomoção, aonde grande parte da população utiliza, não tiver esses cuidados básicos referentes à saúde sanitária dos nossos munícipes. Obrigado, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Ou tem alguém na frente? Só deixa eu passar a palavra para o vereador Jean Lopes, aí depois Tá. passo para você. Ok, senhor. Passa a palavra ao vereador Jean Lopes. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença da vereadora Fernanda Moreno, que está online. E do vereador Pérez Bauab. Senhor presidente, senhores vereadores, Vereadora Fernanda, vereador Pérez, online. Senhor presidente, na semana passada, na sessão anterior, nós discutimos sobre essa situação do problema dos ônibus superlotados, entre outros assuntos relacionados ao transporte público da nossa cidade. E ficou determinado, nós aprovamos um requerimento convidando o secretário de transporte da nossa cidade, bem como os proprietários no caso, os representantes das empresas que prestam serviço de transporte coletivo na nossa cidade, para estarem hoje aqui, terça-feira, 11 horas da manhã. Nós aprovamos esse requerimento. Pois bem, infelizmente, mais uma vez, pela terceira vez, as empresas de ônibus não vieram. Não vieram, mas o nosso secretário de transporte, o professor Zé Luiz, como todas as vezes que eu os convidei, ele esteve presente. E hoje ele esteve presente. Esteve presente participando dessa reunião para tratar sobre esse tema da indicação do vereador Edrix, que está perfeito, está correto, nós temos que cobrar. Quanto mais cobrança nessa área é importante, mas hoje o secretário esteve aqui. E alguns vereadores estiveram participando. O vereador Valverde, o vereador Edson Santos, o vereador Furlan, o vereador Farofa. Esteve presente o presidente do sindicato dos condutores aqui, e que discorreram, que uma reunião de aproximadamente 1h40, das 11 até 20 para 1, foi uma reunião, uma audiência ao vivo, transmitida inclusive por essa TV, pela TV Câmara, para todos os munícipes, e que inclusive essa reunião vai estar aí na nuvem para as pessoas acessarem. O tema foi muito bem discutido, bastante. O Zé Luiz entendeu a situação dos ônibus, haja vista que foi a semana passada que eles apresentaram, o governo do estado apresentou novo protocolo e nós fomos incluídos nesse protocolo na cor laranja, com a flexibilização consciente, mas moderada. E, tanto é que o prefeito teve que até fazer uma adequação no decreto, que ele estendeu um pouco mais. Solicitamos ao secretário que
interviesse nesse sentido, aumentando a frota, e inclusive foram dadas regiões distintas, longínquas, senhor presidente, como Margarida, como Piatão 2 e 3, como Chaca Guanabara, como Taiaçupeba, como Patinga, Varinhas, Manuel Ferreira, entre outros e outros bairros, inclusive Conjunto Santo Anjo, Jundiapeba. Falamos sobre essa questão do pico e o secretário atendeu e ele vem gradativamente falando. Ele nos deu um número que até o dia de ontem eles tinham, que os ônibus estavam aproximadamente transportando 49 mil pessoas, 46 mil pessoas, mais ou menos isso. E que o dados anterior, antes da pandemia, era em torno de 140 mil passageiros que eram transportados, ou seja, caiu drasticamente. Com essa retomada, com essa flexibilização consciente, é óbvio que aumentou. E aí nós cobramos o secretário, ele disse que estava já fazendo e que iria aumentar mais ainda gradativamente. Cobramos, inclusive, senhor presidente, que é decreto do prefeito, está no decreto, a utilização, a disponibilização do dispense de álcool em gel nos ônibus e também nos terminais. Falamos sobre a higienização dos ônibus, nos ônibus, porque só tinha um funcionário atendendo 50 pessoas, 50 ônibus, um funcionário para 50 ônibus. Ele anotou, inclusive as empresas não participaram presencialmente, mas estavam assistindo a nossa sessão, essa reunião que foi transmitida pela TV. Então, e aí tiramos essas situações e mais outras, qual seja, o sindicato... Vereador, solicito que o vereador conclua a sua fala, vereador. Apresentou, eles têm um protocolo diferente para o transporte, como sugestão para a Secretaria de Transporte, bem como, senhor presidente, para a nossa comissão. E eu vou disponibilizar todo o material para cada vereador, eu vou colocar no nosso grupo, para que todos tenham esse material, mas é importante nós aprovarmos essa indicação para mostrarmos que é necessário, é urgente, termos mais ônibus, observando, por exemplo, esse protocolo de distanciamento. Os ônibus têm que ter lá dentro do ônibus, que é proposta minha, inclusive. Aliás, não minha, mas de todos nós. Vereador, solicito que o vereador encerre a sua fala, vereador. Seu tempo já acabou. Proposta minha, que é a utilização de álcool em gel dentro do ônibus, porque imagina um passageiro que pega um ônibus aqui na região central e vai até o Jardim Margarida ou até na Chácara Guanabara, é uma viagem distante. E durante o percurso, entra passageiro, sai passageiro. Então, há necessidade, senhor presidente, de ter o álcool em gel nesse ônibus. Ô, Jean, já deu tempo de sair do terminal e chegar até o Conjunto Santo Ângelo, já, então, Jean. por isso, também voto favorável. Vereador. Eu queria dizer que nós tivemos essa reunião, muitos dos senhores vereadores, que inclusive discorreram comigo nesse plenário, alguns, porque outros compromissos. Vereador, vou ter que cortar a sua fala, vereador. Seria importante a presença. E, obviamente, nós representamos bem, eu sou presidente da Comissão de Transporte e presidente da Comissão de Vereador que está tratando sobre as ações do Covid, mas foi muito bem representado. Criamos algumas ações. Vereador, eu peço que o vereador encerre a sua fala, vereador. Vai fazer as mudanças que forem necessárias. Passa a palavra, vereador Carlos Evaristo. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. O vereador Jean se empolgou, né? Esqueceu do tempo. E acho que ele pensou que era 20 minutos de discussão. Senhor presidente, aproveitando esse momento, eu quero também parabenizar ao vereador Iduígues pela indicação e fazer aqui uma fala. Eu acho que todo esse trabalho, essa retomada aí da economia, do trabalho, do comércio, nós precisamos de que as coisas sejam feitas tudo com igualdade. Uma das coisas que eu acho que está acontecendo na cidade que precisa, eu não sei qual o critério que o secretário está adotando, primeiro, com relação à Zona Azul. Primeira coisa que precisa esclarecer para a população como é que isso está funcionando. Não está claro, a população não sabe se deixa o carro, se vai ser multado, se não vai, porque vai ser multado, vereador Protássio? Não, cobrado. Está sendo cobrado, né? Então tem que ser cobrado pelas 4 horas que é permitido o comércio abrir, né? Então eu vou até pedir aqui apoio dos meus colegas
vereador Mauro Araújo, etc. Vou pôr um requerimento para amanhã, vou mandar um requerimento para a Prefeitura, exigindo, não é? Nós temos que exigir, porque o Ministério Público não exigiu, por só 4 horas que abriu esse comércio, então que a Zona Azul seja cobrado só por 4 horas. Depois o comércio vai estar fechado. Ah, mas tem um contrato. Tem tanta coisa que tem contrato e está sendo alterada porque precisa de ver o lado da população também. Então, senhor presidente, parabéns, vereador Edwiges, mas acho que vai abrindo discussão, os acontecimentos, as conversas, as discussões, vai abrindo outras frentes para a gente atuar e para a gente também poder cobrar em favor da população. Porque é terrível, o cara chega lá, Protásio, o comércio está fechado, então ele acha que ele vai deixar o carro dele que não vai ser multado. E aí ele é multado. Então nós vamos apresentar um requerimento perguntando isso e pedindo que esclareça para a população, mas também que se cumpra isso, que seja cumprido dessa forma, como o comércio só funciona 4 horas. A alegação é que os comerciantes estão reclamando que o pessoal para, os carros então só tem 4 horas aberto, naquele horário funciona na Zona Azul, fora daquele horário que esteja livre para a população estacionar. Obrigado. Com a palavra, o vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, nobres vereadores, em março ainda, eu e o vereador Edwiges apresentamos uma série de recomendações ao prefeito Marcos Melo para que a gente pudesse aí poupar vidas e salvar um pouco a economia da cidade. Entre as várias recomendações, uma delas era um passageiro por banco. E, infelizmente, o prefeito Marcos Melo, que não está à altura do cargo que ocupa, conseguiu fazer a Mogi das Cruzes ser a campeã em óbitos, a campeã em contaminação na região do Alto Tietê, e ainda produziu uma total quebradeira na economia da cidade, infelizmente. Infelizmente, nós temos um prefeito mesquinho, e vou até me inscrever em explicação pessoal para relatar mais aí as várias situações aí que, infelizmente, a cidade está nas mãos de alguém que não tem a mínima condição de ocupar o cargo de prefeito. E eu espero que essa indicação do vereador Edwiges, já que o prefeito ignorou a nossa recomendação lá no final de março, que talvez, vereador Edwiges, poderia ter menos óbitos e menos contaminações na cidade se o prefeito tivesse atendido, eu espero que agora, que a gente já é o campeão em óbitos aqui da região, e que mesmo no pico, a gente reabre aqui parte dos estabelecimentos, que a gente adote aí minimamente o local de maior aglomeração. Não precisa nem pegar ônibus para a gente saber o que as pessoas passam. A gente tem aqui colegas de trabalho aqui na Câmara que pegam ônibus e reclamam para a gente constantemente. Se a gente passar de carro do lado de um ônibus, a gente também vê a situação, e isso é inadmissível. O desrespeito que as empresas de transportes têm com o poder público dessa cidade é impressionante. Eu nunca vi uma reunião desta casa, desta Câmara, que é o poder máximo da cidade, ao lado do Poder Executivo e do Poder Judiciário. As empresas nunca vieram prestar contas aqui do serviço que presta à sociedade. Hoje, de manhã, eu participei de uma reunião com o secretário de Transporte e as empresas foram convidadas e não vieram mais uma vez. O que essas empresas estão pensando? Será que ela tem as pessoas na palma da mão? O prefeito anuncia no site que os feriados serão antecipados antes da Câmara autorizar. A Câmara, preocupada com o que a cidade atravessa na questão da segurança, convida as empresas que prestam serviço público e elas ignoram o convite desta casa. Quando que nós vamos nos dar o respeito? Ontem, vereador Edwiges, eu articulei a vinda de R$400 mil para a cidade. O prefeito Marcos Melo fez o favor de não mencionar isso. Uma vergonha, um absurdo desrespeito que tem com esta casa. Eu espero a solidariedade dos colegas vereadores que viram o constrangimento que foi ontem, que tem hora que mesmo a gente sendo situação, a gente tem que reprovar alguns casos. Tá certo? Desculpa se eu me estendi, presidente, eu não vou fazer igual o vereador Jean Lopes, que usar 20 minutos aqui do meu tempo. Passa a palavra ao vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, está online. Vereador, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, demais vereadores, vereadora Fernanda Moreno. Quero parabenizar aqui o nosso presidente da Comissão de Transportes da Câmara Municipal, o vereador Jean Lopes,
parabenizar pela reunião que foi feita hoje. Eu pude participar por algum período, foi importante ali a fala de todos os vereadores que estiveram presentes, onde pôde trazer ali algumas sugestões, ideias e pedidos que nós temos recebido diariamente dos munícipes da nossa cidade. Realmente é necessário que as empresas também adotem as medidas mínimas para conter a proliferação desse vírus na cidade, como a utilização de álcool gel, a higienização dos ônibus no período que chega aos pontos finais de cada linha. Então é importante a gente ter uma ação em conjunto, e eu espero que a reunião que nós tivemos hoje, espero também que, como as coisas voltaram à sua normalidade, a cidade está numa fase diferente do início da pandemia, a gente espera, senhor presidente e vereadores, que as empresas de transporte coletivo, que elas possam também aumentar o seu efetivo. Eu tenho recebido muitas solicitações de vários núcleos empresariais da nossa cidade, solicitando o aumento do efetivo de ônibus. Moradores de vários bairros da nossa cidade dizendo que os ônibus estão circulando em sua lotação e o que acaba também contribuindo para que o vírus se propague na cidade. Então, acho que todo mundo tem cortado na carne, os comércios também têm sofrido aí, a todos que têm imóveis locados, todos que têm as suas empresas na cidade também têm sofrido, têm diminuído seus lucros, têm cortado seus gastos, e as empresas também têm que continuar prestando serviço à população e também vai ter que sentir os reflexos dessa situação que nós estamos enfrentando. Todos têm que pagar a conta, né? E eu acho que foi muito produtiva a reunião de hoje, nesta manhã, com o secretário, professor Zé Luiz. Espero que tudo que foi apontado pelos vereadores e para o nosso presidente da comissão, Jean Lopes, e o que os vereadores têm apontado também nas várias sessões da Câmara, seja realmente implementado, senhor presidente, e que a gente possa aí trazer um atendimento melhor à população e a população possa ser melhor assistida nesse momento que a cidade volta bem timidamente à sua normalidade. Com a palavra o vereador Edson Santos. Presidente, senhores vereadores, bem rapidinho, que tem outros vereadores também querendo fazer uso da palavra, mas quando o presidente da comissão, o vereador Jean Lopes, falou, o som não estava muito bom. Hoje a comissão, então, esteve, tanto a comissão de transporte como aquela comissão especial de vereadores, com o secretário de transporte, o professor Zé Luiz, tiveram também os representantes dos sindicatos trabalhadores, né, o Félix e o Manuel Lino, porque assim como nós, né, estamos preocupados com os usuários, eles também estão preocupados com os funcionários, com os motoristas do transporte. Então, o secretário foi cobrado realmente pela aglomeração, pelo número de pessoas que estão nos ônibus. A gente lamentou também a ausência das duas empresas, da CS Brasil e da Princesa, e, por incrível que pareça, nós já estamos falando em flexibilização, e até agora não tem nenhum ônibus, nem álcool gel para os usuários. Precisa de uma indicação do vereador Furlan, precisa de um projeto de lei do vereador Jean Lopes para que a empresa cumpra isso. Então, eu acho que é lamentável, né, que a gente já esteja num processo adiantado e que até agora nem álcool gel tenha nos ônibus. Com a palavra o vereador Marcos Furlan. Parabenizar o vereador Eduígues pela indicação, senhor presidente, e dizer que todos nós vereadores recebemos reclamações dos usuários do transporte coletivo, principalmente agora nessa época de pandemia. Diminuiu-se a frota e deixaram os ônibus mais cheios. Inclusive, eu perguntei 2 vezes para o secretário sobre a volta da frota. Eu não recebi uma resposta bem objetiva, mas ele disse que ia analisar problemas pontuais. E somente eu passei para ele 7 situações. Até por documento, dei em mãos, mas falei os bairros que estavam... Veio as reclamações até mim, como deve ter vindo, como veio com certeza, a todos os vereadores. Então, é de se lamentar também a falta das empresas de transporte público que não estiveram na reunião, faltando com respeito aqui pela casa. Infelizmente, nós não tivemos esse feedback deles e ainda estamos cobrando, né? Teve o Félix aqui que falou também sobre
a segurança do funcionário das empresas e cobrando principalmente a segurança do usuário. Essa cobrança, a segurança que a gente fala, a segurança da Covid. A Covid-19 está aí, todos os comércios são, não digo obrigado, mas tem que ter ali o seu álcool gel. Por que as empresas de transporte não? Então, nós colocamos essa reivindicação novamente e esperamos, o quanto antes, uma resposta efetiva, tanto da higienização dos ônibus, eu falei hoje na audiência que deveria ter uma publicidade maior, como a colocação do álcool gel para os usuários e para os funcionários, e também do retorno da frota em nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a indicação número 258/20, de autoria do vereador Eduígues Ferreira Martins. Vou colocar em votação o pedido de destaque da indicação número 265/2020, de autoria do vereador Otto Rezende. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 265/2020, de autoria do vereador Otto Rezende. Indicação 265/2020. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito, obedecidas as formalidades regimentais ouvido a grade plenária, que determine providências para o fornecimento de uma máscara do tipo N95, PFF2 ou superior para médicos e enfermeiros das unidades básicas de saúde, as UBS, a cada plantão, a fim de proporcionar uma efetiva proteção contra o novo coronavírus. Covid-19 aos profissionais de saúde e aos pacientes atendidos pelos mesmos. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 22 de junho de 2020, Otto Rezende, vereador PSDB. Coloco em discussão a indicação número 265/2020, de autoria do vereador Otto Rezende. Essa palavra em discussão, presidente. Com a palavra, vereador Otto Rezende. Presidente Sadal Sakai, demais vereadores, população que nos assiste. Nós sabemos que os profissionais médicos e os profissionais que estão na linha de frente, agora as UBS estão atendendo o Covid, é a grande população que está sendo contaminada. Nós já temos no estado de São Paulo aí mais de 5% dos profissionais de saúde afastados devido à Covid. Nós temos mais de 5.000 pessoas afastadas. E sabemos que a máscara, essa máscara que a gente usa todos os dias, que virou lei, é muito importante. Acontece que a lei também diz que a gente precisa usar equipamento de proteção individual. E os médicos ali, por estarem em quantidade e qualidade maior de contágio com o vírus, atendendo vários pacientes ao mesmo tempo, mesmo dia, ele precisa de uma máscara que realmente funcione, ele precisa de um equipamento de proteção individual, ele precisa de um EPI que seja efetivo. E a gente sabe que a máscara N95, que é uma determinação americana, que é a mesma da FF2 brasileira, é um EPI, é um equipamento de proteção individual, e que os médicos precisam, que estejam na linha de frente, precisam usar. No domingo agora eu recebi 3, 4 ligações de médicos das UBS solicitando que eu fizesse essa indicação para eles. E eu até questionei, mas hoje, vai lá e pede para o seu diretor lá da UBS. Eles falaram que a dificuldade deles se exporem era muito grande, então eu prometi para eles e estou trazendo aqui na Câmara Municipal essa indicação ao prefeito, ao secretário de Saúde de Mogi das Cruzes, que forneça esse EPI para os médicos e os enfermeiros que estão na linha de frente, nas UBS da cidade de Mogi das Cruzes. É um equipamento hoje que está fácil de adquirir, o preço já está a menos de R$6 a unidade, e a gente tem conhecimento que estão entregues para eles a cada 2 semanas. Eles trabalham todos os dias e o equipamento está sendo entregue a cada 2 semanas. A máscara cirúrgica não é uma EPI e não serve para essa função dos médicos nas unidades básicas de saúde. Então, eu acho que é uma indicação pertinente e que a Secretaria de Saúde de Mogi das Cruzes vai ter muita facilidade de realizar. Era isso, presidente. Obrigado. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Diegão.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda Moreno, que nos acompanha online, público que nos acompanha de casa. Bom, meu amigo vereador Dr. Otto Rezende, essa indicação, ela acaba sendo, na verdade, senhores vereadores, uma denúncia grave, porque onde já se viu um médico não ter uma proteção de trabalho. Nós recebemos aqui o doutor Henrique Nauf, onde ele disse que os médicos estavam amparados com os EPIs, e agora o vereador Dr. Otto Rezende, que inclusive é presidente da Comissão de Saúde, chega com uma indicação que, na verdade, vereador Caio Cunha, é uma denúncia e gravíssima. Então, vereador, queria que o senhor fizesse um convite ou uma convocação ao secretário novamente, que ele venha prestar contas dessa casa, vereador Protássio Nogueira. O vereador tem um irmão que é médico e sabe que não é brincadeira. Olha, para vocês terem uma ideia, a mais nova vítima do Covid-19 na área de enfermagem é uma mulher, ela chamava Sueli Santos, e ela estava trabalhando no hospital de campanha de Suzano. Ela é uma técnica de enfermagem. Então a gente não pode admitir, de forma alguma, que nenhum profissional da saúde esteja desamparado. Não é só o médico, nem o enfermeiro, são todos. Porque não é brincadeira. O secretário vem aqui, fala para essa casa, para os vereadores, nós representantes da população, inclusive que nos acompanham, que todos os profissionais estão amparados com EPIs e o vereador chega com uma indicação. Como eu disse, é uma denúncia. Então, vereador, gostaria muito que o senhor fizesse uma convocação, um convite, da melhor forma, mas que o secretário venha nessa casa, mais uma vez, prestar esclarecimento. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Caio Cunha. Presidente, talvez eu tenha a resposta aqui do motivo, né, pelo qual essas máscaras estão faltando. Eu não sei se vossas excelências lembram, mas no início de março, dia 17 de março, foi comprado um grande número de máscaras N95 a R$80. A prefeitura pagou, recebeu, pegou a nota e agora está no Ministério Público. Porque depois de ela ter comprado, ela ter orçado, ela disse que era prática abusiva de preço. Então, assim, e a máscara até hoje está parada, porque não devolveu, o produto também não recebeu o dinheiro de volta. Então, assim, deve ser por isso, ó. Deve ser por isso, porque a máscara vale muito, vale R$80 mil, então tem que gastar elas aos pouquinhos. Gastar ela a cada 2 semanas, porque senão joga dinheiro fora, entendeu? Eu estou ironizando. Obrigado. Continue a discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a indicação 265/2020, de autoria do vereador Otto Rezende. Vou colocar em discussão as demais indicações de número 257/20 a 267/20, de autoria dos senhores vereadores. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Estão aprovadas. Não tem mais papéis? Não havendo mais papéis para a deliberação no expediente, solicito ao primeiro secretário que realize a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Cadê a nossa caneta? Cajara, agora minha caneta aqui. Não, essa é a segunda já, olha lá, hein? Não, agora minha caneta aqui. Alguém, ó, dá a caneta sem tampa, que aí você volta. Sabia disso? Não está comigo, não. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Cláudio Biaki. Vereador Clodoaldo Aparecido. Vereador Diego Murim, Diegão, presente. Vereador Edson Santos, da segunda secretaria. Vereadora Fernanda Moreno. Bom. Vereador Francisco Bezerra.
Vereador Iduígues Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Cuco Pereira, online. Não, Jean Lopes. Vereador Jorge Rodrigo Valverde Santana, presente. Vereador Cuco Pereira, online. Vereador José Francimário Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura, presente. Vereador Péricles Bauab. Então, vereador Protásio Nogueira, da primeira secretaria. Vereador Rinaldo Sakai, da presidência. Benedito Tabaté Guimarães, presente. Mauro Araújo, presente, sim. Senhor presidente, 24 dos senhores vereadores presentes. 24. É que em vez de subtrair um e falar 22, eu somei mais um e falei 24. Pluralta. São 20 dos seus vereadores, né? Não. Cláudio Miak, que não está presente. E o Chico Bezerra. 21 dos senhores vereadores presentes. 21 dos senhores vereadores estão presentes. A quadra regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 5/2020, de autoria do vereador Pedro Idec Comura, que dispõe sobre outorga de título honorífico de honra ao mérito à Associação Comercial de Mogi das Cruzes. Projeto que conta com o parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, pela normal tramitação. Não vai ter sessão só, né? Não vai ter nenhuma. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 5/20, de autoria dos vereadores Pedro Comura e Edson Santos, que conta com os pareceres das comissões permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento pela sua normal tramitação. Está em discussão. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Pedro Comura. Senhor presidente, senhores vereadores, a Associação Comercial de Mogi das Cruzes, uma das associações comerciais mais antigas do nosso Brasil, completará 100 anos deste ano de 2020. E por esta razão, nós estamos propondo, juntamente com o vereador Edson dos Santos, Edson Santos está aqui, ó. Uma homenagem à Associação Comercial pelos trabalhos em prol dos comerciantes nesses 100 anos de existência da Associação Comercial de Mogi das Cruzes. É isso, senhor presidente. Continue em discussão. Encerrada a discussão, vou colocar em votação. Por se tratar de projeto de decreto legislativo, a votação será nominal. Os vereadores favoráveis votarão sim, os contrários votarão não. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada e a apuração dos votos dos senhores vereadores. Vereador Antônio Lino da Silva. Vota sim. Vereador Benedito Taubaté Guimarães. Sim. Vereador Caio Cunha. Sim. Vereador Carlos Evaristo. Sim. Vereador Cláudio Miak. Não. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Está online. O vereador Clodoaldo vota sim. Vota sim. Vereador Diego Amorim Martins. Diegão. Sim. Vereador Diego Amorim Martins. Diegão. Vota sim. Vereador Edson Santos. Sim. Vereadora Fernanda Moreno. Sim. Vereador Francisco Bezerra Filho. Não está. Vereador Iduígues Ferreira Martins. Vereador Iduígues vota sim. Vereador Jean Lopes.
Vereador Jean Lopes vota sim, senhor presidente. Vereador Rodrigo Valverde. Por mérito do homenageado, em amizade ao Pedro Comura, voto sim. Vereador Cuco Pereira. Cuco Pereira vota sim. Vereador José Francimário Farofa. Vereador Farofa vota sim. Vereador Marcos Furlan. Sim. Vereador Mauro Margarido. Sim. Vereador Mauro Araújo. Sim. Vereador Otto Rezende. Sim. Vereador Pedro Comura. Sim. Vereador Péricles Bauabi. Sim. Vota sim. Vereador Protásio Nogueira, vota sim. Vereador Rinaldo Sakai, Voto presidente. sim. Senhor presidente, 21 vereadores votaram, 21 vereadores votaram sim. 21 dos senhores vereadores votaram, 21 vereadores votaram sim. Está aprovado o projeto de decreto legislativo número 5/20, de autoria dos vereadores Pedro Comura e Edson Santos. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, com a palavra o vereador Edson Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, queria estar agradecendo aí a todos os colegas pela aprovação desse projeto, agradecer também ao vereador Pedro Comura por ter permitido que eu assinasse junto com ele. Eu acho que a Associação Comercial, nos 100 anos, presidente, é só uma entidade realmente séria e bem dirigida que consegue chegar a 100 anos. E nós sabemos aí da importância que tem a Associação Comercial em nossa cidade. Somente agora aí nós temos visto aí o trabalho que ela tem feito nesse período de pandemia, em estar socorrendo, em estar preocupada com os comerciantes da cidade, que é justamente o papel da Associação Comercial. E importância também, né, presidente, que lembrar aqui que os 2 últimos prefeitos da cidade saíram da Associação Comercial, que foram presidentes da Associação Comercial. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. Não havendo mais papéis para a ordem do dia, passo a palavra ao primeiro vereador inscrito para falar em explicação pessoal, vereador Rodrigo Valverde. Vereador Rodrigo Valverde, está com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara, fazer um registro antes da fala principal. A Universidade de Mogi das Cruzes, ela não está reduzindo em nada a mensalidade dos alunos e, ao mesmo tempo, está demitindo em massa. Vários professores já foram demitidos durante essa pandemia, mesmo sem a universidade reduzir nada para os seus alunos. Então, algo para nós cobrarmos aqui, porque temos que evitar o aproveitamento nessa pandemia. A pessoa não abre mão do lucro e, ao mesmo tempo, demite funcionários, porque está justamente aplicando educação à distância. Mas, enfim, quero compartilhar aqui com os colegas de Câmara uma situação extremamente constrangedora. Ontem foi inaugurado, lá no bairro da Vila Industrial, um bairro muito simbólico para Mogi das Cruzes, a partir daquele bairro que se deu o grande desenvolvimento em Mogi, e o bairro foi contemplado com uma quadra society, que este vereador que vos fala articulou junto ao deputado federal Vicente Cândido, que infelizmente nem sabe onde é a Vila Industrial, uma verba que era inicialmente de R$447 mil e chegou a R$365 mil. Conversei muito com o secretário de esporte Nilo, que me tratou super bem na época, me elogiou. Falei com ele da preocupação que eu tinha com o perfil do prefeito Marcos Melo, que costuma ser muito ingrato. E ele falou, imagina, pode tocar isso aí, que eu marco uma reunião sua com o prefeito, e marcamos. Não só essa verba do Vicente Cândido, mas outras verbas para viabilizar um centro esportivo lá em Jundiapeba, no Jardim Camila, enfim. O prefeito Marcos Melo me elogiou, falou que era isso mesmo, independente das divergências políticas. Mogi das Cruzes é mais importante, que poderia contar com ele neste apoio, que eu poderia trabalhar para trazer esse recurso para a cidade, que era muito bem-vinda. Pois bem, o dinheiro chegou, teoricamente custou o que chegou aquele campo lá da Vila Industrial, e na inauguração,
o prefeito chamou o vereador Diegão para representar a Câmara, o vereador Diegão foi cortês e falou que, mesmo a Câmara tendo opositores do Partido dos Trabalhadores, a gente trabalhou em conjunto para melhorar a cidade. Já o prefeito Marcos Mello não tocou no meu nome, uma vergonha, um absurdo, não me deu a palavra, falou para a cidade, falou para os moradores que estavam ali participando, que era uma obra da prefeitura e mencionou muito timidamente o deputado Vicente Cândido, depois de muito cobrar, acho que até as pessoas que estavam presentes até viu a forma meio que anormal de eu falar com ele, cobrar essa postura dele. Agora, eu pergunto, precisa disso? Já não basta a inauguração lá do campo do Jardim Camila, que o presidente da Associação de Bairro que administra aquele espaço citou o meu nome, ele editou a fala para ficar no site da prefeitura sem o meu nome. Eu pergunto para a cidade, isso é papel de um prefeito? Isso é papel institucional? O prefeito está merecendo ocupar o cargo que ele está ali legitimado, não sei como, ganhou a eleição sem ninguém conhecer, sem ninguém pegar na mão. Deve ter sido muito ingrato também com o próprio ex-prefeito Bertaioli, porque sem o Bertaioli ele não chegaria a galgar esse cargo. Agora, por que essa pequenez? Será que são as eleições? Será que não consegue separar o que é institucional, o que é partidário? Por que não recusou a emenda, então? Já que é para fazer um papelão desse. Por que não fala a verdade para as pessoas? Será que essa pessoa, que hoje é o prefeito da nossa cidade, infelizmente um péssimo prefeito, eu arrisco dizer aqui o pior prefeito da história de Mogi, como que pode ter essa postura comandando uma pasta onde, ao invés de motivar os vereadores a trazer recursos para a cidade, de motivar os vereadores a participar da administração dele, independente de período eleitoral, ele faz mais um papel sórdido desse. É falta de honestidade, é falta de caráter, é falta de brio, de honestidade. Então, assim, eu quero lamentar a postura, é constrangedora, tem tanta coisa mais importante da cidade. Felizmente, o espaço lá foi batizado com um morador antigo, o Preto, que o nome é Edson, mas todo mundo conhece como Preto. A família estava lá presente, claro que a gente não foi ali, não quis atrapalhar o evento, que a família não merece, o bairro da Vila Industrial não merece, mas eu quero aqui dividir com os colegas o péssimo prefeito que nós temos, que não sabe separar, não sabe exercer um papel institucional, não sabe exercer um papel de líder municipal, desrespeita essa Câmara, não é a primeira vez que ele faz isso, desmotiva qualquer um de ajudar o governo, que infelizmente vai de mal a pior. Obrigado, senhor presidente. Para falar em explicação pessoal, passa a palavra ao vereador Caio Cunha. Obrigado, presidente. Eu queria me solidarizar ao vereador Rodrigo Valverde, mas dizer que eu não estou surpreso, vereador, né? Infelizmente, isso não é uma novidade. A gente vê, na verdade, não só o despreparo, mas o nível do caráter, né, do indivíduo quando ele está em uma posição como essa. Eu já vi diversas vezes o Junge, o próprio Bertaioli, independente do lado, eles sempre reconhecem quem trabalha pela cidade. Sempre reconhecem. Agora, falta, não é... Antes eu achava que faltava tato político, mas não é. É uma questão mesmo de caráter. O cara que tem a coragem de pegar a ideia do vereador e do Iggs sobre um projeto, deixar ele de lá e apresentar a mesma ideia, depois que ele faz a mesma coisa comigo, pegou o projeto da cidade monitorada e aí apresenta como um projeto dele, sem dar crédito nenhum, gente, não é possível. Mas também o que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar, vereador Otto? O cara só falta inaugurar Orelhão. Ele só inaugura o Orelhão porque quase que não tem mais utilidade o Orelhão. O cara faz vídeo para inaugurar o recapeamento de uma avenida. É um absurdo isso. Só faltava ter o corte de faixa ali. Eu estou cumprindo minha obrigação, tá? Eu estou pavimentando aqui essa rua, né?
o SEMAI vai lá e faz o corte, e ele fala, ó, eu asfaltei a rua aqui, viu? Fiquem felizes, porque eu sou um grande prefeito para vocês. Vamos parar de brincadeira. A caneta está pesada na mão do Marcos Mello, ele não está mais aguentando, né, segurar essa caneta, e está aí fazendo esse papelão e ainda desrespeitando não só os vereadores, mas como os políticos dessa cidade e do Brasil. Obrigado, presidente. Passa a palavra ao vereador Mauro Araújo para falar em explicação pessoal. Não vou fazer o que os nobres vereadores me pediram, além de lamentar o ocorrido. Acho que não precisava, minha opinião. Falei isso pessoalmente ao vereador Rodrigo Valverde. Acho uma falha desnecessária. Mas o meu assunto que traz a fala agora à tarde, senhor presidente, rapidamente, eu fiz aqui, às vezes a gente é chato aqui, senhores vereadores, principalmente quando a gente faz crítica ao governo do estado de São Paulo. Governador gosta, vereador Diegão, de fazer anúncio e não cumprir palavra, vereador Farofa. Gosta de fazer isso com a cidade de Mogi das Cruzes. Eu queria perguntar aqui, cadê os 30 leitos prometidos no Hospital Dr. Arnaldo Pezzutti? Talvez na próxima pandemia, daqui a 100 anos, a gente tenha esses leitos. Vi uma matéria, vi que o deputado federal Marco Bertaioli já deu uma cobrada no governador João Dória, porque é o seguinte, é sempre assim, na hora que dá uma apertada, vereador Diego, foi essa Câmara denunciar que nós estávamos tendo que atender pacientes do Estado no hospital municipal, o governador veio e fez a promessa. É igual a escola lá, Galdino Pinheiro Franco, que ia virar ETEC. São todas as promessas feitas pelo pior governador da história do estado de São Paulo. Pelo pior governador. E esta é mais uma promessa que ele não vai cumprir. Infelizmente, vou pedir ao líder aqui do governo, na Câmara, vereador Farofa, que tem contato direto com o deputado estadual Marcos Damasio, que cobre do governador João Dória os 30 leitos de UTI prometidos no Dr. Arnaldo Pezzutti. Porque senão agora vai chegar sexta-feira, senhores vereadores, onde a cidade de Mogi das Cruzes poderia progredir com o isolamento social, não vai poder, sabe por quê? Porque o governador não cumpre palavra. Compra e não entrega. Fala, vereador Otto, Vossa Excelência que foi o grande batalhador por essa situação. Mais uma vez, nós vamos viver a falsa promessa, senhor presidente. Vai acabar essa pandemia, entendeu? E esse mentiroso, esse Pinóquio, que é esse governador, não vai cumprir a palavra mais uma vez com a cidade de Mogi das Cruzes. Então, senhor presidente, fica aqui o meu desabafo, mais uma vez, com tristeza. Gostaria aqui de estar elogiando o nobre governador, gostaria muito de estar aqui vindo agradecer ao governador, de falar para ele, governador, obrigado. Cidade de Mogi das Cruzes agradece, mesmo com atraso, os 30 leitos prometidos no Dr. Arnaldo Pezzutti. Mas me parece que eu não vou conseguir fazer isso. Vereador, posso passar a palavra para o vereador Diegão? Então passa a palavra, vereador Diegão. Bom, aproveitar e pegar um gancho na fala do Mauro. Saiu até no jornal uma fala minha, onde eu dizia que o governador está pouco se lixando para Mogi das Cruzes, e a prova está aí. Ele não quer saber que ele foi o candidato a governador mais votado em Mogi das Cruzes. Ele está pouco se lixando. Então, pessoal, só que ele vai querer ser presidente do país, talvez a reeleição para governador, e a gente tem que lembrar desse cidadão. Ele disse também, em uma passagem aí, que ele chamou a atenção, inclusive, do presidente Bolsonaro, pedindo para o presidente Bolsonaro
fazer uma visita em hospital, não sei que lá das coisas. Mas ele não vai. Ele nunca deve ter pisado em um pronto-socorro. Isso não é governador nem aqui nem na China. Governador João Dória só anda de helicóptero. Canso de falar, pedir para ele descer. Desce desse país das maravilhas que você vive, meu amigo. Vem ver aqui embaixo a situação. A gente está precisando de mais leitos. Você anunciou, você não cumpriu. Que governador que é você? Agora eu vou fazer uma pergunta. É assim que você quer ser presidente do Brasil? Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra, vereador Otto Rezende. Presidente Sadal Sakai, mesa diretiva, demais vereadores. Eu agradeço aqui a lembrança do vereador Mauro Araújo sobre os leitos do Hospital Dr. Arnaldo Cavalcante Pertuzzi. É uma luta do comércio, viu, Mauro Araújo? É uma luta, Fulan, é uma luta do comércio, porque o comércio não consegue abrir, vereador Sadal Sakai. O comércio está desesperado. E um dos itens é leitos de UTI. O Hospital de Ferraz está com 100% leitos ocupados. Nós temos aqui na região de Mogi o Luzia Pim de Melo, com 100% ocupado. A Prefeitura de Mogi das Cruzes está com o Hospital de Brás Cubas. Tínhamos 10 leitos de UTI, agora estamos 54 leitos, estamos fazendo a nossa parte. E quando o governador, por intermédio de alguns deputados, deputado Estevão Galvão, deputado Marco Bertaioli, deputado Damásio e o presidente da Condemate, prefeito de Guararema, Adriano, através dele, conversou com o governador João Dória. Foi o João Dória que deu o prazo de dia 20 de junho de colocar os 30 leitos de UTI no Dr. Arnaldo. Não tem por que não colocar esse leito lá. O hospital está pronto, só receber os leitos. Os leitos, as UTIs já chegaram no estado de São Paulo. A gente sabe que precisa contratar uma OS para operar esses leitos lá, mas foi adiantado que dia 30 agora, Ferraz de Vasconcelos vai receber, e a gente que era dia 20 não vamos receber. Então são 30 leitos de enfermaria e 30 leitos de UTI, que com certeza íamos sair da faixa laranja para amarela, e o comércio que está tão sacrificado na nossa cidade ia poder abrir um pouco mais, liberar um pouquinho mais o comércio, porque nós já estamos com mais de 3 mil pessoas desempregadas, o comércio fechando, e é fundamental que o governador nos escute. Eu peço ao prefeito de Guararema, Adriano, que é o presidente da Condemate, que reúna-se de novo com o governador e com as pessoas competentes do governo do Estado de São Paulo e cobrem essa promessa que foi feita para o dia 20. Estive lá no dia 22, ontem, na frente do hospital. O hospital está completo, falta só essa OS para que comece a receber os pacientes. Mogi das Cruzes tem cumprido com a sua função e o Estado precisa colaborar. Essa cidade de Mogi das Cruzes, na época de eleição do governador, como o nosso vereador aqui diz, foi uma cidade, Salesópolis, Biritiba Mirim, Suzanos, Ferraz de Vasconcelos, que deu uma votação expressiva ao governo. Então, na época de campanha, ele estava aqui todos os dias pedindo voto para a gente. E agora que a gente está precisando desses 30 leitos, e já existem esses 30 leitos disponíveis, que já chegaram esses aparelhos, nós vamos ser os últimos a receber. Governador João Dória, nós, a população e o comércio de Mogi das Cruzes, solicitamos que seja cumprido uma data que foi feita pelo próprio governo do Estado, não fomos nós que impomos essa data, foi o senhor. O mais breve possível, nós esperamos isso, e quem possa nos ajudar, que são os deputados, o deputado federal Marco Bertaioli, que tem lutado muito por isso. Hoje teve uma entrevista do deputado Marco Bertaioli nos jornais da região, dizendo que, através de conversa, essas UTIs pode até não vir. Então, isso é um absurdo. Como é que não vai vir?
Nós estamos na curva ascendente da pandemia. Estamos trabalhando, fazendo o possível como médico, como vereadores, para que a população se anime, para dizer que a gente está trabalhando, que tem os leitos de UTI. E a gente estava contando com esses leitos. Dia 20 de junho, nós estávamos contando com esses leitos de UTI aqui na região. Então, governador, por favor, cumpra com o que o senhor prometeu, Condemate, cobre o que o governador prometeu de vocês. Obrigado, presidente. Passa a palavra ao Marcos Furlan. Presidente, quero ser bem rápido na minha fala. Já que o pessoal está citando aqui o governador, uma coisa me deixa curioso, presidente. Eu não vejo uma pesquisa da opinião pública da popularidade do nosso governador João Dória. Eu vejo muito do Bolsonaro, presidente Bolsonaro. Tem lá seus 30%, tem lá desaprovação, mas do governador João Dória a gente não vê nada. Eu estou curioso, que eu gostaria de ter acesso a essa pesquisa. Gostaria, quer que há uma pesquisa, mas poderia ser demonstrado para a população. Senhor presidente, é só falar da nossa Comissão Especial de Vereadores, da retomada econômica. Na quinta-feira recebemos os proprietários de academia, foram 21 empresários, representando um grupo aí de 80 academias, e ficou decidido nessa reunião que eles deverão trazer hoje ainda, um novo protocolo com embasamento científico para colocar, nós pedimos para colocar as academias numa fase diferente da que está hoje. As academias estão na fase verde do programa São Paulo. Agora me fugiu o nome, São Paulo. Oi? Isso, mas está na última fase. A fase dos estabelecimentos é diferente, né? Cabe a parte, Pedro? Não pode. Elas estão na fase verde. Depois, os bares e restaurantes. Se não deu mérito a bares e restaurantes, também merece o seu espaço, mas as academias conhecem o seu público que frequenta a própria academia. É um público é um cliente já direcionado. Diferente de um bar e restaurante, que pode chegar qualquer pessoa e pedir uma bebida, pedir uma comida. A academia conhece o seu público. E a academia é conduzida pelo profissional de educação física, que é considerado pela OMS um profissional da saúde. Então não cabe as academias serem colocadas na última fase. Mesmo porque, com certeza, as academias não estão pensando em ser as academias de 90, 100 dias atrás. E sim, um novo protocolo, que deverão ser entregues hoje e amanhã prepararemos, através da comissão, uma moção de apelo ao governo do Estado que mude esse faseamento. E também entregaremos ao Comitê Executivo da Prefeitura. Sim. Sim, estão no vermelho. Financeiramente estão no vermelho. Sem falar a parte econômica. Sem falar também, só para concluir esse assunto academias, as pesquisas nacionais mostram que 5% da população frequenta uma academia. E isso, com certeza, replica aqui em Mogi e região. Esses 5% que frequentam a academia, que normalmente são pessoas que moram próximas às academias, não utilizam o transporte público, vereador Farofa, mesmo porque hoje em dia, pagar a academia, normalmente a pessoa tem seu veículo próprio, não pode ser penalizada economicamente por conta dessa quarentena. Não podem ser penalizados de maneira alguma. Então, a gente vai, através dessa moção, através desse protocolo que será trazido aqui hoje, apresentar essa moção para que mudemos as academias de fase. E receberemos em conjunto, com o trabalho do vereador Farofa também, as pizzarias e restaurantes, na quinta-feira. Amanhã o vereador Kubuga, que integra o Comitê Executivo da Prefeitura, vai trazer aqui o pessoal dos salões de beleza. Na semana que vem, deveremos trazer também os proprietários de colégios e escolas particulares, que já pediram, através dessa divulgação que é feita, já pediram uma reunião também. Enfim, acho que o objetivo da SEV, que é debater essa retomada econômica, vai, com certeza, ser atingido, além de outros setores, que os outros vereadores também trarão
para nós podermos debater e fazer documentos e protocolos e talvez até leis para que essas atividades, quando funcionar, funcionem na mais perfeita harmonia. Lembrando que é um vírus que não vai acabar amanhã, não vai acabar mês que vem, vereador Farofa. Nós teremos que conviver com o vírus, conviver com esse vírus. E nada mais correto, na minha opinião, na minha humilde opinião, é colocar medidas de segurança para o comércio, para as instituições, os estabelecimentos voltarem a funcionar com toda a segurança possível, mesmo porque uma vacina está prevista aí, muito provável, no ano que vem. Obrigado, presidente. Passa a palavra ao vereador Farofa para falar em explicação pessoal. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar todos, aos nobres vereadores, as pessoas que estão assistindo em casa, agradecer ao vereador Mauro pela liderança do governo, vereador Mauro. Mas a Vossa Excelência que é a liderança do governo, mas desde o começo o meu partido e o vereador Farofa têm essa coerência de ser governo, e isso é democracia. E vejo aqui os nobres vereadores comentar, falar sobre a administração pública, e o vereador Rodrigo Valverde expressou aqui a sua opinião, respeito, e tenho pregado nessa casa, vereador Carlos Evaristo, a unidade. Muitos vereadores têm buscado, através de suas bancadas estaduais e federais, apoio financeiro. O vereador Rodrigo tem razão, eu acho que no momento o nosso prefeito tinha que citar o nome dele, mas em outras citações não concordo com ele ou com alguns vereadores que aqui falaram. Até porque a gente conhece, vereador Mauro, quem é um administrador de verdade é nas dificuldades. A cidade de Mogi das Cruzes, ela vem de grandes administrações. Mas acredito que nenhum desses administradores que passaram, os prefeitos que passaram lá atrás, pegaram tanta dificuldade no cenário econômico que estamos vivendo, de uma crise nesses 4 anos que a gente vem vivendo. E eu pergunto a vocês que estão em casa, pessoal, se teu filho está na escola, se você viu um relato de falta de merenda. Se você viu um relato de alguns professores que não estão recebendo em dia. Se os profissionais da saúde, vereador Mauro, se não estão recebendo. Isso é fruto de uma grande administração. A Vossa Excelência sabe, a gente tem conversado muito sobre o cenário da cidade de Mogi das Cruzes, principalmente na receita do município, e a gente sabe que vai cair mais de 110 milhões a arrecadação esse ano do município de Mogi das Cruzes. Para vocês que não estão assistindo, a gente fala muito em repasse do governo federal e de ajuda do governo federal. Até a Vossa Excelência, vereador Mauro, tem cobrado muito isso, esse repasse. Esse repasse vem num montante de 37 milhões. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, e esses outros 60 milhões, da onde vai sair? De onde vai sair? Vamos cortar, vamos parar as obras, que em momento nenhum a obra na cidade parou. Estivemos esses dias no polo, inauguração do polo de segurança de Judiapeba. Entregamos uma creche também, que esses dias também, acho que foi no Jardim Universo. Vamos entregar amanhã Jardim Aeroporto e muitos outros equipamentos, UPA. Isso é fruto de um grande trabalho, de um grande gestor. Isso não podemos deixar de reconhecer. Também já critiquei também aqui a administração, como critico também. Mas também tem que ter um pouco de coerência também na hora de falar de uma administração. A saúde de Mogi é uma saúde que é referência na região do Alto Tietê. A gente tem um número de óbitos aí, de 140 e poucos óbitos na cidade, a gente lamenta muito isso aí, a gente queria que a cidade não tivesse esse número, né, vereador Mauro? Mas nós estamos falando, vereador Caio, numa região de mais de 2 milhões de habitantes que é o Alto Tietê. Nós estamos falando numa cidade de mais de 500 mil habitantes. Não podemos, em momento nenhum, desmerecer o trabalho que está sendo feito à frente da Secretaria de Saúde, dos nossos secretários, dos diretores, de toda a equipe. Eu vejo, esses dias eu tive a oportunidade, vereador Mauro, de ir no Hospital de Brás Cubas e ver o atendimento das pessoas. E o relato das pessoas que têm falado que estão sendo atendidos, rapidamente estão sendo atendidos ali no pronto-socorro do hospital, que ficou referência ali ao Covid-19. Claro que eu acho que não só o município de Mogi, mas como nenhum município do Brasil, vai chegar a excelência na saúde, vereador Mauro, porque a demanda é muito grande, a gente sabe que essa crise aí, o número aumentou mais de 25% a demanda nos hospitais públicos, pessoas que perderam seus planos de saúde. Na educação, a gente está inaugurando creche, escola, Mauro, e não estão conseguindo atender todas as pessoas, porque teve um crescimento mais de 31% de procura, vereador Evaristo, na rede municipal de ensino. Então,
eu acredito que a gente está no caminho certo, precisamos melhorar. Eu acho que é fundamental a gente ter essa consciência, vereador Mauro, que precisamos melhorar em alguns segmentos da prefeitura, em algumas secretarias. Mas eu vejo o dia a dia, a luta do nosso prefeito Marcos Mello, de todos os seus secretários ali que compõem a administração pública, a dedicação. E não seria justo eu não fazer uma defesa aqui dessa administração. E muitas vezes, volto aqui, afirmar aqui, quando é preciso cobrar e criticar, essa casa critica, estou junto com as Vossas Excelências, quando precisa, da gente conversar com o prefeito e levar essas demandas. E vamos ter certeza, através de nossas bancadas, vamos lutar para a gente sair dessa crise, sair desse momento tão difícil dessa pandemia, vereador Mauro. Se Deus quiser, tudo isso vai passar, principalmente vocês que estão em casa. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Pedimos a Deus que Deus possa estar olhando por cada um de nós. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais vereadores para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária, que será na próxima quarta-feira, em seu horário regimental. Está encerrada a sessão.